Bom, nosso tema hoje é marcas de expressão e papada. Quem não quer se ver livre disso, né? Ao meu lado tenho a honra de conversar com o renomado cirurgião oculoplástico e também oftalmologista, o Dr. Bernardo Magacho. Tudo bem, doutor Bernardo? Oi, Kézia, como vai? Tudo bem. Bom, a gente está aqui com muitas dúvidas e quer a sua ajuda. Por exemplo, marcas de expressão, né? A gente vê muitas mulheres com marcas de expressão nos olhos, por exemplo, e jovem. Por que isso acontece, doutor? Kézia, não é só mulher não, né? Homem também, né? Homem também. Aliás, a procura pelo homem também tem aumentado bastante, né? Acho que uma questão cultural aí Goiânia ainda tem uma certa restrição, mas se a gente vê aí, cada dia o aumento aí da procura pelo público masculino também, né? As marcas de expressão são basicamente marcas, a gente chama de rugas dinâmicas, né? Se é de tanta pessoa gesticular, certa musculatura facial, geralmente na parte superior do rosto ou testa, região de glabela ou no canto dos olhos, de tanto gesticular, né, a expressão, a contração da musculatura vai marcando aquela pele que está em cima da musculatura. Aí começa a formar aquelas linhas de expressão, né? E existe cura para isso, doutor? Tanto aqui na lateral dos olhos, a gente vê também aqui, quando a pessoa franze muito, né, tem aquela expressão fechada. Existe alguma solução para isso? Esse tipo de ruga, né, ou essa marca chama ruga dinâmica, o que a gente faz, na verdade, é atuar na causa de base, que é se aquilo vem da musculatura que está contraindo, a gente vai lá e relaxa essa musculatura, né? Então, os tratamentos hoje são para relaxar essa musculatura. Agora, se aquela ruga que deixou de ser uma marca de expressão e passou a ser uma ruga, a gente chama ruga estática, que é uma ruga mais profunda, que a pessoa, mesmo sem gesticular, já está aparecendo, aí nós temos aí que associar alguns tratamentos além do relaxamento dessa musculatura, certo? A gente pode trabalhar, por exemplo, para relaxar a gente usa muita toxina botulínica, que é o clássico, né? Que tem os nomes comerciais que são vendidos aí como Botox, Dysport, Prosig, então tem vários. Esse é o clássico para rugas de expressão. Aí a maneira como é feita, a quantidade, concentração, a dosagem, varia de cirurgião para cirurgião. Certo? Algumas pessoas têm medo, doutor, de fazer esse tipo de tratamento e perder a fisionomia, né? A expressão facial. Ela não perde a expressão facial, perde? Claro, isso é tudo controlado pelo profissional que vai fazer, né? Na verdade, como eu estava falando, a questão da dosagem, de concentração, né? A quantidade que você vai colocar, isso o profissional tem que avaliar bem. Por isso é importante procurar um profissional, né, nesse assunto. Doutor, continuando, nós vamos falar agora sobre papada, né? Homens, mulheres, independente da idade, surgem as papadas, né? A papada é uma queixa universal, né, entre as mulheres, né? Na verdade, a fisiologia, a causa da papada também é multifatorial, são várias causas, né? Pode ser desde um acúmulo de gordura nessa região, pode ser por uma flacidez da musculatura, uma flacidez da pele, pode ser, por exemplo, pelo desenho da anatomia da face da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem um queixinho mais curto, ou uma mandíbula, essa arcada mandibular menos expressiva, né? A gente fala, em vez de a mandíbula ser mais triangular, ela é mais fechada. Isso tende a deixar o rosto e o pescoço com uma coisa só. Então, sem definição, né? Isso, por exemplo, a pessoa jovem, ela já pode ter uma papada, já pode ter a perda de definição pela anatomia que ela tem. E aí entra os tratamentos para a gente projetar essa anatomia da face. A gente pode colocar, por exemplo, um enxerto ou de gordura, ou uma prótese de mento ou de queixo nessa região para projetar o queixo. Existem as próteses, os preenchimentos a nível de mandibular para abrir esse rosto, né? E essas próteses hoje estão muito evidentes. Por exemplo, a pessoa às vezes com o tempo perde o desenho da maçã do rosto, a gente pode projetar a maçã do rosto. Isso é quando a gente está falando da questão da anatomia do próprio rosto da pessoa. Isso já começa numa fase mais jovem. Com o tempo, a gente tem um processo de envelhecimento que vai ter um acúmulo de gordura nessa região também. Né? A gente fala, existe uma redistribuição de gordura na face. A pessoa começa a perder gordura, geralmente na parte da maçã do rosto, né? E começa a absorver na parte inferior do rosto, pescoço, submandibular, que é essa região aqui. O que a gente faz, o tratamento é voltar a fazer como era antes. Então a gente retira daqui e coloca aqui para projetar mais o rosto da pessoa. Doutor Bernardo, quero agradecer a sua participação. A gente tem tantas dúvidas aqui.